Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa disciplina clínica médica, onde lá iremos tratar os pacientes adultos, né? Masculino, feminino, cirúrgico, tudo é paciente adulto na clínica médica. Trouxe para vocês as principais doenças que nós tratamos na clínica médica, tá? Quais são as principais doenças que acometem essa faixa etária de adulto, tá? Então, insuficiência cardíaca. Havíamos visto, né, 2 parágrafos, vamos dar continuidade aqui, né, na insuficiência cardíaca, que falamos muito de ICC, é a sigla de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, os sintomas incluem falta de ar, né, que é a dispneia que conhecemos lá na clínica médica, né, a falta mesmo, a dificuldade para respirar, fadiga, o paciente fica fadigado, fica com desconforto precordial e o desconforto em geral, né? Inchaço nas pernas, que é o mesmo que edema, né? Nas pernas nós usamos muito esse termo edema, que é o mesmo que inchaço, principalmente nos membros inferiores, nas poplitas, né? Na panturrilha, e batimento cardíaco acelerado. Então o coração vai passar de 100, que o normal é de 60 a 100, tá? Os batimentos cardíacos. Nesse caso, vai para 100, 120, 150. Eu já vi até de 250, tá? Onde tem que entrar com a medicação específica para o ataque cardíaco, tá? Os tratamentos podem incluir reduzir a ingestão de sal, porque o sódio retém líquido, tá? Então, ainda complica mais o caso da insuficiência cardíaca. Então, por isso que aquele paciente cardiopata tem que ter uma orientação quanto à alimentação também, que o sal é um fator que aumenta, né, o líquido, a quantidade de líquido nas artérias, nas veias, e dificulta essa circulação. Limitar a ingestão de líquidos e tomar remédio sob prescrição médica. O que é limitar essa ingestão de líquido? Tem paciente que evolui para o edema agudo de pulmão, tá? Então, por isso, ele está com o coração congestionado, uma vez que não consegue realizar este bombeamento adequado, pode evoluir para um edema agudo de pulmão, que é uma quantidade de líquido, uma congestão pulmonar, tá? Em alguns casos, pode ser necessário implantar um desfibrilador ou marca-passo, tá? Porque o coração não está respondendo, precisa do marca-passo para conseguir esses batimentos adequados. Aqui está a imagem, né, da poplita, né, na panturrilha, que compromete, às vezes o paciente sente aquele cansaço, né, nas pernas, e pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Insuficiência cardíaca esquerda, tá? Tem a esquerda, resulta primeiramente um repressamento progressivo ao sangue dentro da circulação pulmonar e das consequências da redução do fluxo e da pressão sanguínea periférica. O que é essa pressão sanguínea periférica? Dificuldade para esse sangue ir na periferia, onde vai ter cianose de extremidade, né? O paciente vai sentir cansaço, os membros, os braços, né, fica fraco, tá? Insuficiência cardíaca direita, geralmente consequência de suficiência cardíaca esquerda. Qualquer aumento na pressão da circulação pulmonar inevitavelmente produz maior sobrecarga no lado direito do coração. Então, isso é só para vocês entenderem que tem um comprometimento direito e tem um comprometimento esquerdo do músculo cardíaco, tá? E cada um é um sintoma. A importância é porque você vai chegar lá no leito e vai conversar com esse paciente, já tem um diagnóstico, né, que o clínico teve uma hipótese diagnóstica, que nós chamamos de HD, né, que o clínico já colocou lá na prescrição. Então, você vai iniciar esse tratamento lá com a medicação prescrita pelo médico, mas quem vai administrar é a equipe da enfermagem e também vai acompanhar na dieta, vai acompanhar nas atividades deste paciente na internação, tá? Então, devemos observar sempre tudo que está acontecendo. Se o edema aumentou, né? Se tem alguma dor, se tem alguma queixa específica para a gente estar relatando e acompanhando esse paciente com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca aguda, né? Tudo que é agudo, gente, é de momento, tá? Tem o crônico e tem o agudo. O agudo está no início, tá?
E o crônico é um exemplo de uma doença crônica, uma hipertensão arterial, uma diabetes mellitus, é uma doença crônica. E aguda é aquela doença que você descobriu no momento. O paciente é um novo diagnóstico naquele momento e ainda está em tratamento. E tem casos que é reversível. E tem casos que é irreversível, passa a ser crônico, tá? É um acontecimento súbito e catastrófico, de grande risco e que ocorre devido a qualquer situação que torne o coração incapaz de uma ação eficaz, tá? Então, essa aguda pode até levar esse paciente a óbito, né? Que foi subitamente, de momento, né? O paciente nem pensava que tinha uma insuficiência cardíaca aguda e, de repente, ele tem essa insuficiência e pode ter complicações momentâneas, tá? Geralmente, a insuficiência cardíaca aguda é consequente de um infarto do miocárdio. Vocês já viram que nós chamamos de IAM, infarto agudo do miocárdio, ou uma arritmia severa do coração. Existe ainda insuficiências cardíacas agudas provocadas por doenças não cardíacas, de momento, né, de uma hipertensão arterial, de uma outra doença, e esse paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda, sente aquela dor no coração, aquele choque, aquele retardamento de bombeamento no coração, e o paciente evolui para uma insuficiência cardíaca aguda. A insuficiência cardíaca aguda é uma situação grave, tá? Porque tudo no coração e de momento é gravíssimo. Existe tratamento médico emergencial, entrando com as drogas específicas, tá? Para reverter esse quadro momentâneo. E mesmo assim, e muitas vezes fatal. O que é fatal? Na saúde é morte, né? Fatal evolui para óbito, tá? Exemplo delas são as hemorragias severas, o traumatismo cerebral grave e o choque elétrico de alta voltagem, tá? De repente, o choque elétrico vai responder lá no coração, a descarga elétrica vai lá no coração. E aí o coração vai ter aquele choque e fica fraco e não consegue bombear. No momento, às vezes, o paciente não vem a óbito, mas pouco tempo depois ele vem a óbito devido a esse choque elétrico. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes o paciente com choque elétrico chega normal no pronto-socorro. De imediato o médico pede um eletrocardiograma para verificar como estão os batimentos cardíacos desse paciente, como está, né, o funcionamento cardíaco desse paciente, tá? Insuficiência cardíaca congestiva, que é a ICC, que nós temos muito no pronto-socorro, na internação, né? É o estado fisiológico em que o coração é incapaz de bombear sangue e uma taxa satisfatória às necessidades dos tecidos metabolizadores, todos os nossos tecidos, ou pode fazê-lo apenas a partir de uma pressão de enchimento elevada, tá? Então, não está normal esse bombeamento cardíaco. A insuficiência cardíaca congestiva pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente. Tem paciente que de muito tempo, né, vai evoluindo até chegar essa insuficiência cardíaca congestiva. Às vezes durante anos, tá? Talvez esse paciente hipertenso há muito tempo, esse paciente que não pratica atividade física, esse paciente sedentário, pode evoluir para insuficiência cardíaca congestiva. Sendo uma condição crônica, né, a partir que está de ICC, já é crônico, não é reversível. Gera a possibilidade de adaptações do coração que pode permitir uma vida prolongada, né, tomando as medicações, né, específicas para o quadro, né, pode ter uma vida prolongada. Às vezes com alguma limitação aos seus portadores, se tratada corretamente. Tá? Então, gente, a maioria das doenças, as doenças cardíacas não é diferente. Do que nós, da equipe de enfermagem, teremos que passar de informação, de orientação. Tomar a medicação adequadamente, né? Seguir as dietas específicas, porque precisa, né? Porque é veia, é artéria, tem obstrução, tá? Tem congestionamento, tem edema. Então, seguir o tratamento, né? E seguir as dietas também necessárias. Por isso que todo paciente cardiopata, ele deve fazer atividade física, uma atividade leve, tá? Não pode fazer também uma atividade pesada, né? Já é orientação médica e orientação da toda a equipe de saúde. Que hoje nós formamos, né? Nós temos, com conhecimento científico, nós podemos, sim, dar as informações aos nossos pacientes, tá ok? Por hoje só, até a próxima aula e tenha uma boa noite e bons estudos.